Oi, gente, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou a Ju, essa é mais uma aula de literatura e hoje nós vamos falar sobre um tema que já caiu 16 vezes no Enem. Já foram 16 questões sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade. Então eu nem preciso dizer que ele é muito importante, né? E eu sei que na última aula eu falei que a gente falaria de literatura contemporânea, mas depois eu percebi que não faria sentido falar de literatura contemporânea e pular o Carlos Drummond de Andrade, sendo que depois eu teria que voltar, porque ele é muito importante, né, gente? Ele já caiu 16 vezes, né? 16 questões, se não me engano, 12 anos, 16 questões. E então eu queria mostrar para vocês, eu trouxe várias fotos. Essa primeira aí é a foto mais comum, que é a foto que vocês vão ver em tudo que for falar dele, geralmente tem essa. Gente, sempre fica ao contrário, porque é espelhado eu esqueço. Sempre tem, eu não consigo. Sempre tem essa foto dele mais jovem, assim, com esse óculos. E depois, do lado, é uma foto da estátua dele aqui em BH, conversando com o Pedro Nava, tá? Que é um outro modernista. Inclusive, eles são tipo numa posição que indica uma certa informalidade, né? Porque o Carlos Drummond de Andrade ele é mineiro, né? Então, tipo, parece que você poderia estar andando e encontrar com ele por aqui, andando pelas ruas. O Pedro Nava tá, tipo, dando um cutucão nele, como se fosse, tipo, Carlos, vem pra cá, deixa a pessoa passar. Essa é a ideia, tá? Da estátua. E é bem legal, né? E ele é motivo de muito orgulho para os mineiros. Do lado aí é ele na orla da praia do Rio de Janeiro. Não vou arriscar dizer qual praia, porque eu não sei. E é uma estátua bem famosa, né? As estátuas do Carlos sofrem muito, né? Porque, igual se vocês verem, a de BH tá sem mão, e essa aí vivem roubando os óculos dele, né? Isso é bem chato. E outra coisa, né? Já deixa um aviso: esse aí é o Carlos Drummond de Andrade, gente. Eu já vi gente sendo zoada na internet porque tirou foto e falou assim: que legal tirar uma foto com o inventor do avião. Gente, não é o Santos Dumont, tá? Essa estátua é do Carlos Drummond de Andrade. E essa última foto é só porque eu achei ele muito fofinho. E aí eu quis colocar. Ele era um velhinho muito fofinho. Então, é isso, vamos pro conteúdo. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, né, interior, em 1902 e é considerado um dos poetas mais influentes do século XX. Ele escreveu poesia, né? Ele é mais famoso pela sua poesia, mas ele também escreveu prosa e literatura infantil e também foi tradutor. Ele é como eu já disse, do movimento modernista e ele faz a poesia de 30. A gente falou da prosa de 30 na última aula, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a poesia. Os poemas dele falam do cotidiano, né? Porque isso é um dos temas do modernismo. Eles têm muita ironia, humor e pessimismo. E são quatro fases, as fases de Drummond, que são a gauche, social, a fase do não e a fase das memórias, tá bom? Então vamos ver um pouquinho e ver algumas obras também. Ah, antes disso, eu tinha esquecido desse slide. Eu pensei, eu vou esquecer do slide do dinheiro, aí eu esqueci do slide do dinheiro. Ele é tão influente, tão importante, que por um tempo a cédula do Brasil, né, de 50 cruzados, cruzados novos, tinha ele. Olha que bonitinho, velho. Fala que você não é o melhor dinheiro que você já viu, porque é o melhor dinheiro que eu já vi. E na verdade, na época, tinha de vários escritores, então tinha nota da Cecília Meirelles, nota do Machado de Assis, velho. Eu queria muito esse dinheiro. E o mais legal é que do outro lado, aí vocês estão vendo frente e verso, né? Aí na frente tem a carinha dele, com esses óculos que são característicos dele. E atrás tinha um poema completo, tá? Então isso é muito legal. Eu queria muito usar esse dinheiro. É só uma curiosidade para vocês terem dimensão da influência dele. Tem estátua dele para todo lado e a cara dele estava literalmente no dinheiro do Brasil. E isso é pouco tempo. Eu nem sei se ele tinha morrido quando fizeram isso, porque ele morreu em 87 e eu acho que os cruzados vão até 90.
Então, assim, não sei às vezes ele ainda era vivo quando fizeram isso, mas não vou dar certeza. Enfim, vamos conhecer a obra dele. Então, vamos falar um pouquinho da fase gauche. Por que que fala gauche? Não é gauche, não? Não é gauche. É gauche, porque gauche significa esquerdo em francês, tá? Então, esquerdo é uma coisa torta, uma coisa que não se encaixa muito bem. Então, isso demonstra o sentimento do poeta, né? E essa fase demonstra, os poemas demonstram principalmente um sentimento de estranheza e de isolamento em relação à realidade. Pessimismo, individualismo, distanciamento do mundo e crise existencial. Na verdade, isso é praticamente o Carlos Drummond de Andrade, mas nessa fase tá especial. Então tem esse. Primeiro eu trouxe esse poema, Stop, a vida parou ou foi o automóvel? E se você olhar, isso parece muito um poema do Oswald de Andrade, né? Então vamos lembrar que eles participam do modernismo, né? E um se inspira no outro e tudo mais. Mas esse é do Carlos Drummond de Andrade, inclusive, se você entrar lá na Biblioteca da Letras, essa é a primeira coisa que você vai ver, da Letras na UFMG, né? Então, vamos agora ver um poema maior. Esse é um dos poemas mais famosos do Carlos Drummond de Andrade. Ele também, gente, só eu não coloquei nessa aula porque eu acho que já tá, todo mundo já viu em algum momento, mas se não, procure, né? Aquele poema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca hei de esquecer, né? Das minhas retinas tão fatigadas, é muito famoso também e é do Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que vale ressaltar, apesar de eu não ter pegado para analisar aqui nessa aula, tá? Então, esse aí é o poema de Sete Faces. Vou ler. Eu estou um pouco cega, gente. Eu estou longe do computador e meu óculos está velho. Então, se eu ficar muito perto, é por isso. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, chama o poema Sete Faces, são 7 estrofes, coincidentemente, e cada uma fala uma coisa que parece que está desconectada da outra, né? E mostra as sete faces, assim, da personalidade, 7 coisas que a pessoa pode estar pensando ao mesmo tempo. E então ele começa com uma certa predestinação, né? Um anjo falou: Vai, Carlos, ser ghost na vida, do tipo, você nunca vai se encaixar mesmo. Esse é o seu destino. E aqui fala, né, o desejo como uma coisa tão forte que muda até a cor do céu, né? O céu seria como é que é? A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Aí depois tem esse trecho. O bonde passa cheio de pernas. Aí tem duas teorias que eu conheço, né? Pode até ter mais. Uma fala que as pernas são de mulheres, mas a outra, que eu considero um pouco mais, que tem mais a ver com o resto do poema, que fala da multidão. Ele se sente espremido no meio da multidão, né? Pra que tanta perna, meu Deus? Ele observa tudo como se ele estivesse fora da paisagem, né? Ele não parece se encaixar naquela sociedade. Aí depois começa. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Já citou o nome dele em cima, então a gente pode até presumir que esse homem é ele, né? Até porque ele também estava atrás de um óculos e de um bigode, né? Então é um poema meio autobiográfico, assim. E aí ele grita: Meu Deus, por que me abandonaste? Se você é cristão ou tem né, contato com o cristianismo, que né, no Brasil a maioria das pessoas tem, você sabe que essa frase não é do Carlos Drummond, né? Essa frase é de Jesus.
quando ele está crucificado. Então, Carlos se sente crucificado nessa sociedade que oprime ele, que ele não se encaixa. Então, então é isso, gente. Ah, tá. No final fala que essa parte. Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então ele começa a pensar tanto sobre o fazer poético, quanto que, assim, cada pessoa é única, sabe? Ele tá tentando. O poema, a poesia, não resolve os problemas dele, mas alivia, sabe? E ele fala essa questão do. Faz uma reflexão noturna, né? Essa lua, esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, vamos para a próxima fase. Fase social. Essa é a fase mais cobrada no Enem, tá? Que vai de 1940 a 1945. Gente, viu 1945? Você tem que pensar uma coisa. Segunda Guerra. Então, na verdade, é uma coisa que eu esqueci de falar antes. O Carlos Drummond de Andrade, ele vai passar por muita coisa, muitas situações bizarras no mundo e no Brasil. Então, ele nasce em 1902, né? Então, ele vê a Primeira Guerra quando ele é adolescente, né? Adolescente, meio criança ainda, mas Primeira Guerra, Segunda Guerra, ditadura militar, Estado Novo, que é antes, né, gente? Eu tô falando assim, vem na minha cabeça, eu falo. Ditadura militar, redemocratização, ditadura Vargas, era Vargas, né? Enfim. Então, ele passa por muita coisa, gente. O mundo que ele vive está em constante transformação. É muita coisa acontecendo. E ele reflete isso na poesia, principalmente na poesia social. O mundo todo, nesse momento da Segunda Guerra, está se voltando para fazer esse tipo de poesia. Então, vou ler duas poesias dessa fase. A primeira é essa. Tá. E nessa fase eu coloquei, o Drummond percebe que existem vários ghosts, existem várias pessoas que não se encaixam, que se identificam e que pensam como ele. Então, Congresso Internacional do Mito. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Olha como é irônico esse final, né? Depois você vai ter tanto medo que você vai morrer de medo, e você tinha medo de morrer. É um ciclo, né? E ainda no final, depois que você morre, ainda nasce uma flor medrosa no seu túmulo. E ele também fala aqui, né? Medo dos ditadores e medo dos democratas. Basicamente, medo de tudo. Medo de todo mundo. Mas o poema mais conhecido dessa fase se chama E Agora José. Você talvez já até conheça. Ou se não conhece o poema, conhece essa expressão, né? E agora, José? Então, eu vou ler para vocês e depois vou fazer uma pequena análise. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terreno de vidro, sua incoerência, seu ódio? E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar? O mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope,
Você marcha, José. José, pra onde? Então, esse poema, ele é um também. Quase todos os poemas deles são bem. Não, mentira, quase todos não, que são muitos, né? Mas os poemas deles, alguns são bem conhecidos. E é bem interessante, né? E agora, José, ele pode ser a metonímia de um povo, né? O que é uma metonímia? Você tomar o todo pela parte. Então, eu quero falar de todos os brasileiros e uso a palavra José, né? Porque ela também é um nome muito comum. E ele fala com o leitor também, né? Ele fala, e agora José, e agora você que tá lendo, né? E começa a explorar todos esses problemas. Ele fala do protesto, né? Eu não vou voltar ao slide, porque senão vai apagar o que eu tô falando agora. Mas fala, você protesta e esse você ama, você protesta, mas pra quê, né? Essa poesia pergunta isso. E do que serve eu estar fazendo essa poesia agora, se o mundo tá em guerra, no meio de tanta miséria? Do que adianta eu fazer arte? Vai servir pra quê, né? E no final as coisas começam a desaparecer, né? Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar, sem cavalo, não tem nada. E antes, né, já não tinha mulher, já não tinha, não tem mais nada, não tem nada onde que você possa se apoiar. E teogonia, quem não sabe, é tipo uma manifestação divina. Então, ele tenta buscar soluções, né? Mas ele não consegue nem morrer. Todas as tentativas dele de aliviar o sofrimento não dão certo, porque ele quer afogar, o mar secou. Começa, né? Quer abrir a porta, não existe porta. Quer se afogar no mar, o mar secou. Quer voltar para Minas? Minas, que é o lugar de, de onde que o Carlos Drummond veio, né? Depois ele morou no Rio de Janeiro. Então, a gente pode trocar esse José talvez por Carlos, porque ele fala para si mesmo, mas fala também para todos os brasileiros, né, que vivem meio assim. E desistir não é uma opção, e ele também se sente isolado de tudo aquilo, sabe? Então, só que aí no final fala, você marcha, José. José, pra onde? Que é aquela ideia do tipo, a gente vai sempre em frente, mesmo que a gente não saiba para onde que a gente está indo, né? A gente continua se movimentando, tentando fazer alguma coisa. Então, por isso que até quando você lê a primeira vez, você pode falar, isso não é uma poesia social, mas é. Fala pro povo brasileiro. Depois vem a fase do não, que é complicadíssima. Tá acontecendo no mundo a Guerra Fria, essa eu tinha esquecido de falar, né? Acabou a Segunda Guerra, tá rolando Guerra Fria. É, enfim, aí ele apresenta um pessimismo maior do que o do Ghost. Ah, é. Pois é, vai só piorando. Você achou. O pessimismo do Ghost era um, depois tem mais na. São pessimismos diferentes, né? Mas tem mais na fase social. E na fase do não é aquele pessimismo ácido. Ele insere muita filosofia e metafísica. Metafísica é falar daquilo que é transcendente, ou seja, daquilo que não é humano, né? Que é aquilo que é espiritual. A esperança da fase social, ele tinha alguma esperança de mudança no mundo, né? De revolucionar, passou. Então agora sobrou só um vazio existencial. E aí ele apresenta um fluxo de pensamentos negativos. Aí eu trouxe esse poema que se chama Engaia Ciência. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela todo o sabor gratuito de oferenda sobre a glacialidade de uma estrela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa célula. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos e nada pode contra sua ciência, e nem contra si mesma. O agudo olfato e o agudo olhar, a mão livre de encantos, se destroem no sonho da existência. Então aqui ele basicamente, não vou analisar esse poema, porque eu ainda tenho muita coisa para falar, já tem 19 minutos. Que ele fala assim, que ficar maduro, quando você fica maduro, você só vê mais como que o mundo é ruim e como que não existe esperança para nada. Depois
chega a fase da memória, que é a fase mais otimista do Carlos. Carlos, né? Porque, tipo, somos íntimos. Então ele já tá velhinho, né? Ele nasceu em 1902, então ele já tá com 70, 80 anos de idade. Tanta coisa já passou na vida dele no mundo, né? E aí ele começa a falar do pai dele, da infância dele em Itabira, da família dele, de uma saudade, assim, muito grande, fala das suas memórias. E volta a apresentar um certo humor, né? Porque no último poema, por exemplo, apesar de não ser um poema assim do tipo eu odeio tudo, ele é um poema tipo melancólico, né? E agora ele já volta a apresentar um humor maior, uma ironia, um pouco mais bem-humorada. Então, eu vou ler para vocês esse poema que se chama A Montanha Pulverizada, que é da fase de memória do Carlos Drummond de Andrade. Chego à sacada e vejo minha serra, a serra do meu pai e meu avô, e de todos os Andrades que passaram, e passarão, a serra que não passa. Era coisa de índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida. Nesse vale soturno onde a riqueza maior é sua vista a contemplar. Gente, não estou vendo direito, então desculpa. De longe nos revela o perfil grave. A cada volta do caminho aponta uma forma de ser em ferro eterna e sopra a eternidade na fluência. Essa manhã acordo e não a encontro. Tô falando da montanha, hein? E não a encontro. Britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro de 5 locomotivas, trem maior do mundo, tomem nota. Foge minha serra vai, deixando no meu corpo a paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. Então ele fala aqui sobre a mineração, né? Sobre como ele se lembrava daquela serra, né? Que o pai dele viu, o avô dele viu, ele viu, e ele esperava que seus filhos, seus netos pudessem ver, mas a serra sumiu, porque por causa da mineração. E tem um outro poema que ele fala, tipo, a minha serra foi pro Canadá, foi pra Europa e tal. Então, isso caracteriza a fase de memória dele, que ele vai falar muito de Itabira, vai falar dessa lembrança, dessa dor, sabe, que as pessoas mais velhas apresentam, do tipo, nossa, na minha época era diferente e tudo mais, vai ser mais ou menos isso. Gente, essa é a bibliografia das imagens, tá? Porque eu não quero ter problemas com direitos autorais. E eu vou deixar na descrição do vídeo alguns exercícios para vocês. Inclusive, eu vou deixar o link, porque aí mesmo quem não for do Faceduca, se tiver alguém que não é do Faceduca, vai poder fazer, tá? Porque como ele é um autor muito importante, eu acho que todo mundo precisa fazer. E na próxima aula eu vou corrigir os exercícios, tá? Então eu preciso muito que vocês respondam para eu ver se a maioria tá acertando ou tá errando, para eu fazer uma correção comentada, tá bom? Então, gente, esse foi o Carlos Drummond de Andrade, o poeta mais cobrado no Enem, tá? Depois peguem para ler mais coisa dele. Acho que tem poemas que talvez vocês conheçam e nem saibam que é dele, porque ele tá por todo lado. Então, peguem para ler, estudem. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.